Salve, salve, alunos! Chegamos para mais uma aula de História. E olha, tá chegando aí o final do ano. Logo vocês irão fazer aquela tão sonhada prova do Enem. Mas enquanto isso, claro, vamos se ater aqui nas nossas aulas do ensino médio. Vocês vão ter que aprender mais um pouco de História. E sem contar que lá pelo final do ano, nós estamos retornando para aplicar para vocês História Regional. E olha que as aulas estão mexendo na aula, temas novos, imagens, enfim. A explicação, claro que nós vamos dar uma equilibrada também, tá bom? Desde já, agradeço aí a todos os nossos alunos que estão ligados conosco, alunos campesinos, alunos indígenas, alunos da quilombola, aluno da zona rural, que é do campo, né? E também da cidade. E não deixando de esquecer aí o nosso querido professor que está aí da ponta, você que acaba fazendo essa ponte com nossos alunos, sintam-se todos abraçados por mim e pelo meu parceiro professor Beto, que também compartilha comigo essas aulas de História, tá bom? Recentemente, essa semana, eu tive contato aí com o Raul, o nosso índio de uma TI, eu não esqueço agora a TI dele, que eu pedi uma informação, fui lá no grupo, solicitava de informação sobre uma determinada tribo isolada, e aí me passaram essas informações que eu vou acabar divulgando nas nossas aulas de História de Rondônia, que está sendo preparado. Então, muito obrigado aí a todos os professores que acabam atendendo esse nosso clamor. A gente manda lá a nossa pergunta, o nosso recado no nosso grupo e automaticamente já entra em contato. Obrigado mesmo. Então, começa a nossa aula, abre o caderno, já até sabe, né? Coloca a data na parte superior e depois coloca o título. Procura anotar tudo que for preciso. Para quê? Para que depois vocês possam pegar esse material e fazer uma revisão e estudar uma prova, tá certo? Então, joga no quadro, olha lá. A aula de hoje vai ser sobre o impacto da globalização. Ontem eu falei sobre o impacto parte 1 e hoje vai ser o impacto parte 2. É a aula 44.1. Basicamente faltam 10 aulas. São 54 aulas, né? E aí, rapidinho, chega ao final. Bom, nós temos aí 4 tópicos. Nessa aula, irei falar sobre a União Europeia, como que essa União Europeia ela vai se configurar, como que ela vai se estruturar, né, para se manter a atuação e etc. Também irei falar sobre talvez um tema novo para vocês, xenofobia e racismo. Vocês vão entender o que vem a ser essa palavra. Utilizado bastante agora na Europa, e aí eu não vou dar spoiler não, vou esperar vocês entrarem no conteúdo, tá bom? Vou falar também sobre o Japão, e a reconstrução e reforma que foi dado logo após a Segunda Guerra Mundial e também com a globalização. E, por que não falar sobre a expansão econômica também do Japão? São 4 tópicos que vamos abordar na aula Impacto da Globalização, parte 2. Também para essa aula, já é de fundamental importância que vocês aprendam um pouco dessas habilidades. Professor, para essa aula, tu tem que identificar, aí aluno, identificar os significados históricos e geográficos das relações do poder entre as nações. E é justamente isso que nós vamos falar agora. Nós estamos no período da globalização. Já saímos da Guerra Fria, já? Pois é. E agora entramos a década de 90. Isso aí vai proporcionar essa parceria entre os países ricos, etc. Como outra habilidade também, aluno, tu tens que comparar o significado histórico-geográfico das organizações políticas, socioeconômicas, em escala local, regional e até mundial. O nosso caso específico aqui vai ser em escala mundial. Feito isso, é só correr para o abraço. E aí, eu trago para vocês essa imagem que retrata muito bem esse impacto da globalização. Observe que o planeta Terra é como se fosse um visor de computador. E logo embaixo tem ali o mouse, né? Bastou um clique
que você acaba acessando tudo que é gerado hoje no mundo. Eu posso estar aqui no continente americano, na América do Sul, no Brasil, estado de Rondônia, Porto Velho. Mas se eu quiser saber nesse exato momento o que acontece no Japão, eu tenho como ter acesso. Olha que incrível. Na Ásia, qualquer parte da Ásia, eu também tenho acesso. Na Europa, eu também tenho. Só que a questão do fuso horário é que vai ser diferenciado, certo? Mas o importante é que você vai atrasar aí 1, 2 horas, ou até mais horas, 6 ou 12 horas, dependendo do local que você vai querer saber simultaneamente o que está acontecendo. Então hoje, o que dá para perceber é que o mundo, ele está conectado. Os satélites que acabam jogando o sinal para qualquer parte que esteja necessitando deles. Eu acho que você já viu aqui uma webcam. Você faz conferência em qualquer parte do mundo, simultâneo. Você vê as pessoas. Tem como jogar isso para mim na parte grandona aqui, para eu estar explicando? No nosso painel. Você acaba tendo uma conferência, joga agora no painel. Aquele painelzão grandão lá. Não dá para jogar? Tá bom. Olha aí. Nesse caso, o mundo hoje acaba conversando. Eu tenho uma live. Agora tudo é live, né? Antes era conferência. Vai ter uma live. É porque parece que eu estou pisando em cima dos caras ali, ó. Aí fica meio, aqui, pronto. Aqui tá me cortando. Aqui tá bom. Aí, às 14 horas, horário de Brasília. Eita! Então, horário de Brasília, aqui vai ser 1 hora. Então, às 13 horas. Vai ter uma live. E aí, já se planeja uma reunião, e nessa reunião as pessoas vão estar presentes, simultâneo. Onde que isso era possível há 10 anos atrás? Claro que com a pandemia recente, isso vai acelerar. E olha que tem gente que ainda tem medo de computador. Sabia disso? Que ainda não sabe algumas ferramentas de como manusear, de como perder o medo. Olha, eu particularmente, eu me tornei o rei do Canva. É isso mesmo, pode falar o que vocês quiserem aí. Eu sou o rei do Canva, né? Eu brigo aqui com os colegas, porque é um aplicativo que você aprendeu e aí você acaba se tornando rei, em termos de falar, né? Bom, naquilo que se você praticar. Eu tenho um amigo meu que ele é fera em Photoshop, sabe? Montagem, então, só que você pede hoje para chegar no final do mês o material. Não é isso? Vai ter que me pagar. Ele fala, claro, todo trabalho tem a sua mais-valia. Mas aí, voltando, essa questão cibernética hoje, ao observar dessa imagem, todo mundo está conectado. A criança, quando nasce, criança com 1 ano, 2 anos de idade, já está ali na frente da tela do computador. E um detalhe, hein? Sabe mexer em tudo. É incrível como que essa galera está nascendo já com a informática no seu dia a dia. E aí, claro que a rede de computadores, a internet, ela tem que aumentar, porque se propaga de uma forma muito mais rápida. E um detalhe, isso, claro, que é através dos satélites, transporte, que existe, que joga e tal. E aí, basicamente, quando não há internet, quando alguma coisa deu pane e saiu do ar, até mesmo o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, o Twitter e qualquer outra área, aí a galera fica, já estão tão acostumados. Tem gente que dorme e acorda já com o celular na mão. Aí eu imaginei o seguinte, vocês imaginem comigo, claro, isso é tecnologia, cedo ou mais tarde iria chegar. E se em vez do celular, se as pessoas carregassem um livro na mão, do jeito que tem um carinho, a atenção com o celular, tivesse isso com o livro, nossa, seria o país do futuro. Mas, infelizmente, o celular acaba sendo também um entretenimento, onde você vê vídeos, documentário, uma porrada de coisa. Isso é fato. O lance é que chegou. Tanto é que agora, nas nossas aulas, simultâneo vocês estão recebendo as imagens. Como que isso é possível? Então, tudo há um aperfeiçoamento, uma melhora, uma busca para dar o melhor. E daqui a 5, 10, 15, 20 anos, vai estar melhor do que hoje. Porque novas tecnologias estão chegando,
novas máquinas. Antigamente, você entrava num estúdio como esse, eram aquelas câmeras enormes, com o cara operando. Hoje não. Hoje é uma máquina pequenininha, uma câmera pequena, pode ser uma Canon, e ela faz tudo. Olha que incrível. Modernidade, senhores. Então, sejam bem-vindos à globalização. Joga na tela? Vamos lá. Muito obrigado aí. Isso. Então, avançamos. União Europeia. Quando se fala União da Europa, a União Europeia é justamente trocar ideia. O que está faltando? O que pode melhorar? Qual é o nosso entrave? Qual é o nosso problema? Qual é a solução? Esses países acabam tendo seus representantes, que é levado para essas reuniões, e existe uma pauta de discussão. Nós também não precisamos só discutir, nós temos que dar uma resposta. Então, o que a União Europeia está fazendo? Olha só, a União Europeia, tanto é que a sigla é UE, é um bloco econômico criado em 92, justamente num período da globalização, tá? Globalização. Para estabelecer uma cooperação econômica e política entre os países europeus. E é justamente essa União Europeia que tem como um suporte a OTAN. E a OTAN, o Tratado do Atlântico Norte, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Acabam tendo aí vários países da OTAN, da União Europeia, também envolvidos nesse bloco militar. Veja aí, a equipa dos 6 transformou-se na equipa dos 28, ou seja, uma equipe, né? A equipa é o modo que o boneco está falando. O que começou com os 6 integrantes acabou aumentando para 28 países. Por que, professor, a adesão cresceu? Bom, cresceu porque viu a importância, sabia de fato da seriedade que era o bloco. Então vejamos, em 1957, o bloco começa com quanto? 1, 2, 3, 4, 5. 5, Estados Unidos, 6. Né? A União Europeia, não. Aqui ele fala 6, qual é o outro que vai vir aqui? 1, 2, 3, 4, 5, falta um outro. Então eu tenho aqui a Alemanha, eu tenho a França, eu tenho Luxemburgo, eu tenho a Bélgica, eu tenho a Itália e vou ter também mais outro país, que aqui não está aparecendo. Em 73, será adepto mais 9 países. Por exemplo, os principais, Dinamarca, Irlanda e Reino Unido. Em 81, vai ganhar mais 10 outros países, que vai ter um total aí de... Um dos principais é a Grécia. A Finlândia e a Suécia não fazem parte da União Europeia, né? Não fazem parte da OTAN, vai fazer agora. Não vamos confundir, tá? A OTAN vai ser um regime militar, um grupamento militar que busca essa proteção, enquanto a União Europeia é uma questão econômica. Em 86, irá ganhar mais 12 países. E aí, como um dos principais, Portugal e a Espanha. Por isso que inicia com os 6 países e hoje a União Europeia tem o quê? 28 países. Tá certo? Vejamos, olha aqui. Atualmente, são 28 países. É o que está aqui, ó. São 28 países membros da União Europeia. Aí eu tenho parte deles, né? Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta. E aí eu tenho os Países Baixos. Os Países Baixos são eles: Polônia, Portugal, Reino Unido, República Tcheca, Romênia e Suécia.
O Reino Unido, por meio do plebiscito em junho de 2016, decretou a saída no bloco econômico. O Reino Unido. Isso foi discussão recente. A saída dos países ainda não foi oficializada, mas já mostrou interesse. Observe que esses são os principais países da União Europeia. Eu falei para vocês que a Finlândia e a Suécia, elas não fazem parte da OTAN. Está aqui, ó. Não, é a Irlanda, perdão. Cadê a Suécia? Ela não está aqui, tem a Grécia. Ah? Então, basicamente, entrou então para a OTAN, opa, quem sabe vai ser membro da União Europeia. Quem sabe, né? Avançamos, olha lá. A organização que foi essencial para a integração da União Europeia e a integração da Europa, né? A União dos Europeus, e a criação da União Europeia foi a Comunidade Econômica Europeia, ou também conhecido como Mercado Comum Europeu. Por que isso, professor? Porque ali eles vão negociar produto, eles vão vender, eles vão comprar. É um mercado livre entre eles. Tá? Assim como no Brasil tem o Mercosul e tem outros blocos. Por isso, União Europeia. Bloco econômico e político. A UE é a segunda maior economia do mundo, com 28 países. Olha só, olha aí, ó, 507 milhões de habitantes, 24 idiomas oficiais, com um PIB per capita de 31 bilhões de dólares. É muito dinheiro. E aí as principais bandeiras, os principais países que fazem parte desse bloco econômico que é a União Europeia. Tá bom? E aí, eu trouxe para vocês no mapa a relação dos países que vão entrar ao longo do tempo. Tá? Ó, em 2004, tivemos vários outros. República Tcheca, Estônia, Chipre, Letônia, Lituânia, Hungria, Malta, Polônia, Eslovênia e Eslováquia. Tá? 2013, a Croácia entrou. Ó, 2007, a Bulgária e a Romênia entraram. Entendeu? Tudo isso para a União Europeia. Fechou? Aí você vê, caraca, professor, mas é um bloco muito forte. É, forte e bem consolidado. Porque há um interesse específico que movimenta esse bloco. É isso daqui, ó. É o mercado comum. É o mercado comum. O que se vende, o que se troca, o que se negocia entre esses países europeus. O CEE, né, como é chamado, ou também Mercado Comum Europeu, ou MCE. Comunidade, CEE, Comunidade Econômica Europeia. Está aqui ela. Ó, Comunidade Econômica Europeia. Ela foi criada em 57. E foi formada nessa época apenas pela Alemanha, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e Países Baixos. Agora tem 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os Países Baixos, vocês sabem quem era? Esse aqui, ó. Olha os Países Baixos aí. Olha aqui, Países Baixos. Polônia, Portugal, Reino Unido, República Tcheca, Romênia e Suécia. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 6. Tá? Então, começa com 6 e com mais 6 já são 12. Esta organização também era chamada de Europa dos 6. Europa dos 6. Os 6 primeiros países que fundaram. Por isso que nesse mapa aqui que vocês viram, logo no início, aqui nós temos os Países Baixos. Polônia, Lituânia, etc, etc. Tá bom? E aí, com o tempo, vai chegando a ganhar mais adeptos. Olha só, em 57, era chamada de Europa dos 6, como vocês já viram aqui em cima também. E olha só os 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A República Federal da Alemanha, França, Holanda, Bélgica, Itália e Luxemburgo. Fechou? Olha só aonde eles estão. Aqui no meio. Olha o azul aqui da União Europeia.
depois eles se estendem para cá. Tudo bem? Vamos lá. Aí eu volto, eu volto para cá, né? Eu vou aumentar essa imagem, aonde a União Europeia, ou o CEE, a Comunidade Econômica da Europa, aí os blocos, como é que são divididos, só para vocês terem uma ideia de forma ampliada, os países que entraram. O contexto de criação da Comunidade Econômica Europeia foi na Guerra Fria, momento em que o mundo vivia a bipolarização. De um lado, o capitalismo e de outro lado, o socialismo, certo? Entre os norte-americanos e também os soviéticos. Capitalismo, Estados Unidos. Socialismo, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Como forma de buscar uma aliança para fortalecer as comunidades europeias, com uma recuperação economicamente e enfrentar o avanço da influência norte-americana. Na década de 80, outros países vão integrar a Comunidade Econômica Europeia, como, por exemplo, a Inglaterra, a Grécia, a Espanha, a Dinamarca, a Irlanda e Portugal. Com a adesão destes países, a Comunidade Europeia chamaria agora Europa dos 12. Aluno, pelo amor de Deus, presta atenção, aluno, não dorme. Aluno, se cair na prova a respeito desse termo de Europa dos 6 e Europa dos 12, já tem que saber que são datas diferentes. Olha aí, a Europa dos 12, isso vai acontecer em 86. A Europa dos 6 acontece em 1957, tá bom? E isso vai aumentando. Olha só, onde já está aqui a criança, olha aí, já aumentou. Tá? Então, Portugal e Espanha, que estava aqui, já entram também. Fechou? A criação da União Europeia veio apenas em 1992, na cidade de Maastricht, na Holanda, quando os países da Comunidade Econômica Europeia se reuniram e assinaram o chamado Tratado de Maastricht. Este tratado, que entrou em vigor em 93, vai propor uma integração e cooperação econômica, buscando harmonizar os preços e as taxas de importação entre esses países. É isso daí. Então, esse bloco econômico irão conversar entre si. Com qual ideia? Claro, de facilitar a entrada de produtos. Nós estamos num mundo globalizado. Paralelo ao que acontece na Europa em 93, está acontecendo na América também. Brasil vai ter que se harmonizar com outros países. Aí é criado, por exemplo, o Mercosul e etc. Assim vai. Não tem como você viver sozinho. Aí, senhores, passamos agora para a xenofobia e racismo. Xenofobia, olha o conceito. Olha o conceito, é a aversão a outras raças, isso aqui está errado, tá? Aqui, craseado, a outras raças e culturas, muitas vezes ligado ao excessivo nacionalismo, que ocasiona problemas sociais, preconceito, discriminação e até violência. Nós não gostamos de peruano, isso é xenofobia. Nós não gostamos de boliviano, isso é xenofobia. É quando você tem aversão a outra raça. Quando você não gosta de uma outra raça. Aí você tem preconceito, porque boliviano fede, porque boliviano é inteligente. Isso é preconceito, tá bom? Isso é discriminação. E aí o ápice disso gera violência. Tais fatores têm se tornado casos de medos intensivos, descontrolados e desmedidos em relação às pessoas ou grupos diferentes. Não procura se conviver e conhecer. Aí, por exemplo, começa a haver perseguições nesse grupo, né? Bom, com as guerras ocorrendo na Europa, muitas pessoas começaram a migrar para os polos, com maiores chances de emprego e segurança. Muita gente acaba indo para os Estados Unidos. Lá irão sofrer a xenofobia. Mas quem? Vai ter gente que não vai aceitar brasileiro lá. Teve período lá, quando teve uma crise na economia, na construção civil,
O brasileiro caiu fora de lá para vir embora. Com o passar das décadas, os indivíduos começaram a se sentir superior, claro, menosprezando as pessoas que ali chegavam, empregando-lhes apelidos e sujeitando-os, na maior parte das vezes, a algum tipo de trabalho escravo. Isso é que acontece muitas vezes aqui em São Paulo, com os bolivianos. Os caras vêm para cá, tentar vir no Brasil e acaba entrando para um trabalho forçado ou um serviço análogo a escravo, que não deixa de ser também xenofobia, né? Essa exploração da mão de obra. Olha aí. O Brasil apresenta casos de racismo e de xenofobia. O último caso mais recente aconteceu com o caso dos venezuelanos aqui em Roraima. Passou por crise e aí abre-se a fronteira do Brasil para recepcionar. Primeiramente tivemos o caso dos haitianos. Teve um terremoto, o Brasil acabou estendendo a mão e muitos haitianos vieram para o Brasil. E hoje, claro, aqui o Acre foi a entrada, foi a porta de entrada para esses haitianos. Entraram por Brasileia, Acre, vieram para Porto Velho, alguns para Manaus, mas a grande maioria foi para onde? Para o grande centro, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre. E hoje estão por lá. Agora, recente, tivemos os venezuelanos também, que passaram por essa crise. Sebrabras repudia a violência xenófoba contra venezuelano no Brasil. Infelizmente, eles não têm culpa dos seus governos serem corruptos, e o que aconteceu lá de fato acaba levando muita gente para fugir e tentar a vida em outro país. Muitos são bem recepcionados, mas uma parte, coitada, acaba sofrendo esse preconceito. Na imagem você vê um pai de família com a criança no colo, olhando para um horizonte sem nenhum futuro. Diz, meu Deus, vou fazer o que da minha vida? Quando encontra uma alma boa que possa ajudar, beleza, mas quando não, aí é complicado, né? Olha lá, no Brasil existem leis que proíbam tais atitudes xenófobas, né? Porém, não funciona como se deveria, por falta de recursos governamentais e atitude por parte da sociedade que visam a redução de tais atos. E aí é uma questão de conscientização, você amparar, né? E aí você passa, por exemplo, tem muitos, né? Assim que deu entrada os venezuelanos, muitos venezuelanos no sinal pedindo dinheiro para alimentação ou tem emprego, e outros foram embora. Alguns que já tinham profissão vão trabalhar na área, querem trabalhar, querem reconstruir a vida, querem começar, e nem todo mundo tem a mesma sorte, infelizmente. E isso, especificamente para nós aqui em Rondônia, em Porto Velho, nós tivemos aí a questão dos haitianos e também dos venezuelanos. E olha que os haitianos eram pau para toda a obra, né? Avançamos. A xenofobia e o racismo sempre estiveram presentes na sociedade, por meio da eugenia. A eugenia, que é o sentimento de superioridade diante de outras raças e também de cultura. Então, o brasileiro, por estar estável, muito bem, estruturado, não aceita outra raça aqui, e aí ele é xenófobo, né? Ele tem esse preconceito, tendo o sentimento de eugenia, de superioridade. Não existe uma cultura ou raça melhor que a outra. Isso é fato. Mas tem gente que se acha no direito de arrotar e ser superior aos demais. E aí partimos para o Japão e a sua reconstrução e reforma. Como que se deu? Logo após a Segunda Guerra Mundial, as relações entre os Estados Unidos e o Japão foram norteadas pelo Plano Colombo. Vocês vão saber. Esse plano tinha a intenção de manter o Extremo Oriente sob a esfera de influência norte-americana. Baseou-se em empréstimos voltados para a reconstrução do capitalismo japonês. Só que aí impuseram ao Japão condições bastante duras. Mesmo com a bomba de Hiroshima e Nagasaki, que atingiu o Japão, depois os próprios americanos vão
fazer empréstimos para que eles pudessem se recompor. Mas, em contrapartida, irão também impor algumas condições para que isso pudesse acontecer. As imposições não transformaram o país numa economia periférica. Tá? Não transformou. Ao contrário, permitiram uma política de desenvolvimento econômico muito bem sucedida. E o japonês é aquela coisa, ele faz as coisas para ontem e não para amanhã. É incrível como isso acontece. Tá? Olha lá, nisso, entre os princípios dessa política, podem ser destacados. Aí eu tenho aqui, ó, elevar a qualificação profissional da mão de obra japonesa, rigorosos programas de controle de qualidade de todos os produtos que saem das suas indústrias, baseados em cálculos estatísticos, direcionamento de grandes partes da produção industrial para o mercado externo e com qualidade, estimulado aí por uma forte desvalorização da moeda japonesa, que é o iene. Então, tudo isso vai acabar impulsionando o mercado interno para o mercado externo. Uma produção maciça. E japonês tem aquela cultura, de não meter a mão naquilo que não é dele. Porque se for, é muito difícil você ver casos de corrupção no Japão. E quando isso acontece, nossa, isso vem a público e o cara é punido mesmo. Já, diferentemente do Brasil, isso não acontece. Construção de grandes e modernos navios que baratearam o frete para os distantes mercados consumidores do Oriente, também criado pelos japoneses. Maciços investimentos em P&D, que é pesquisa e desenvolvimento, que resultaram aí na robotização e na miniaturização de suas mercadorias altamente sofisticadas, como os micros eletrônicos e a nanotecnologia. Quer mais? Ei, japonês é inteligente, tá bom? E é indiscutível. Uma notável expansão industrial conduziu o Japão à sua segunda posição entre as maiores economias do planeta. Na década de 80, o lucro das indústrias fortaleceu o sistema financeiro do país. No final dessa década, dos 10 maiores bancos mundiais, 8 eram japoneses. Gostou? Pois é. Vejam, no início dos anos 90, surgiram incentivos para a criação de novos polos industriais, mais dinâmicos, tipo da terceira revolução industrial. É por isso que nós falamos que a partir de 2001, começamos a terceira revolução industrial. Que entra aqui a nanotecnologia. A nanotecnologia e os micros eletrônicos. Os japoneses, depois que se recomporam da Segunda Guerra Mundial, vieram com tudo. Olha lá, nasceram assim áreas industriais mais afastadas das grandes concentrações urbanas dos eixos Tóquio e Osaka. Osaka, Fukuoka. Tal medida visa, inclusive, amenizar os graves problemas ambientais e estruturais observados atualmente nessa megalópolis. Garoto! Como a chuva ácida, a poluição atmosférica e a falta de espaço em um país insular, pequeno e mas muito populoso. Tanto é que agora eles estão fazendo jardim suspenso. Em qualquer parte do quintal que tiver, os caras estão criando aí a sua pimenta cheirosa, o seu couve, alfavaca, qualquer canto, Então ali acaba explorando muito o espaço. Mas aí a questão da chuva ácida é complicada, né? Olha aí, senhores, a expansão econômica do Japão. E há muito tempo
depois, não só em 90, mas de 2000 para cá, 2005 mais ou menos, começaram a chegar essas marcas aqui em Rondônia, no Brasil e em Rondônia. Por exemplo, a Nissan, a Honda, a Toyota já existia muito, a Toshiba, né? A Toyota já existia, mas veio uma nova roupagem, e assim por diante, Mitsubishi e tal. Né? Destaca-se na produção e exportação de veículos, equipamentos eletrônicos e artigos de informática. Além destas áreas, a metalurgia, a siderurgia e produção naval também são destaque na economia japonesa. Garoto. Ei, eles vieram com força. Tu tá entendendo? Além de grandes empresas multinacionais, o Japão conta com um forte sistema bancário. A infraestrutura, como portos, rodovias, geração de energia, etc., é muito desenvolvida. Fator que colabora muito com o desenvolvimento econômico do país. E você tem assistido aí, ó, por exemplo, olha um porto desse tamanho. O embarque, desembarque. Quantos produtos são vendidos para a Europa e para as Américas? Muito. Conquistou, de fato, o mercado internacional. A população japonesa possui um elevado poder de consumo, pois os salários pagos pelas empresas japonesas, olha aí, são bastante significativos, tá bom? São altos. O mercado interno é muito desenvolvido, embora as exportações também sejam elevadas. E aí, o Japão, ele importa de outros países grande quantidade de produtos agrícolas e matérias-primas também. Isso ocorre, pois, com um território pequeno, há pouco espaço para a prática da agricultura. No território japonês, também existem poucas reservas de recursos minerais. Aí vão fazer o quê? Compra o matéria-prima de fora e o transforma. Por isso que japonês é inteligente. Você pode observar, vem para mim, em qualquer concurso que aconteça, logo você vai ver um camarada aí com o olho espichado, né? Olho pequenininho, cara oriental. Se ele é chinês, se é japonês, já sabe que ele é oriental. E geralmente você vê ele na primeira escala do concurso. Geralmente é isso que acontece. Por quê? Eles levam muito a sério a questão da cultura, a questão do estudo, a questão do trabalho. E claro que tão a sério que vai ocasionar outros problemas que, em dado momento, eu falo para vocês. Mas o Japão é assim, teve um terremoto, caiu uma ponte, caiu uma estrada, por exemplo, no Brasil vai passar anos para poder recuperar. No Japão não. No dia seguinte, no máximo 2 dias, ela está pronta. É tudo para onde? Então, não tem essa, porque eu vou pagar hora extra, porque eu tenho um sindicato. Não existe isso aí. Os caras vão para cima e acabam fazendo e acontecendo. Tá? Que sirva de exemplo para muitos e muitos e muitos gestores, mas infelizmente tem aquela amorosidade do sistema administrativo brasileiro, que o cara quer as coisas para ontem e acaba não acontecendo. Então, fica difícil dessa forma. Que possamos aprender mais um pouco os japoneses com os orientais, tá certo? É isso mesmo. A nossa aula já foi, acabou. Nem eu vi passar o tempo, tá acredita? Então, é aquela coisa. Se você deu para notar, ótimo. Viu aí essa fase da globalização, a reconstrução do Japão logo após a Segunda Guerra Mundial, e olha que foi bem atingido. Mas o Japão agora, claro, voltou com uma baita da economia e é só correr para o abraço, tá certo? Eu vou deixar vocês, daqui a pouco eu volto para fazer aquela revisão de 5 minutos. É muito rápido, nem dá tempo de tomar um café. Tchau, tchau.